Olá! Em nossa dica anterior, nós falamos sobre a questão da relação pais e filhos e das funções que existem na relação pais e filhos. Nós temos 4 grandes funções: a função colaborativa, a função diretiva, orientativa e sugestiva. Nós vimos que essas funções variam de acordo com a idade do filho. A função colaborativa existe em todas as idades dos filhos. Agora, a diretiva, a orientativa e a sugestiva vai variar de acordo com a idade. Nós vimos que na primeira infância é basicamente diretiva, na segunda infância ela é diretiva orientativa, na adolescência ela é basicamente orientativa com pouca direção e na vida adulta ela é basicamente sugestiva. Na dica de hoje nós vamos refletir que muitas vezes o pai e a mãe têm uma relação com seus filhos disfuncional. Por quê? A nossa cultura, principalmente a cultura latina e brasileira por excelência, é uma cultura de reter os filhos com os pais praticamente quase que a vida inteira deles. É uma forma de convivência que é bom por um aspecto e ruim por outro. Bom porque há sempre um processo de afetividade. Agora, ruim porque muitas vezes esse movimento acaba fazendo com que os filhos fiquem dependentes dos seus pais. Diferente, por exemplo, da cultura anglo-saxônica. Na cultura anglo-saxônica, os filhos já são educados para que, quando fizerem 17, 18 anos, deixem as casas dos pais e passem a viver por conta deles próprios. Sozinhos, eles têm quase que uma obrigação de se virar. Na nossa cultura já é mais interventiva. Então nós temos 2 extremos. Podemos dizer que a cultura anglo-saxônica ela tende a um processo quase que de indiferença pelos filhos, principalmente a partir da vida adulta. Na cultura latina, um movimento de interferência na vida dos filhos. Tanto uma situação quanto a outra são disfuncionais. Tanto a indiferença, deixar que os filhos se virem. Às vezes, muitos pais fazem isso desde a infância dos filhos. Na adolescência, eles não têm uma relação realmente de proximidade com os filhos. Mas o mais comum na nossa cultura é a interferência, é quando o pai e a mãe querem tratar os seus filhos como se eles fossem crianças de 5 anos a vida inteira. Na fase infantil, na primeira infância, os pais têm um compromisso de direcionarem os seus filhos para o bem, para o bom e para o belo. A partir da segunda infância, como nós vimos na dica anterior, é fundamental que o pai e a mãe vão dando liberdade cada vez maior aos filhos, com acompanhamento e responsabilidade, para que eles possam formar o seu caráter. Então eles vão orientando cada vez mais, direcionando cada vez menos, até que na vida adulta apenas surgiram situações para que os seus filhos possam refletir, formando o seu caráter. Então essa é a função que é equilibrada, que é a função colaborativa. Então nem interferência, fazendo com que os filhos fiquem dependentes psicologicamente, dependentes financeiramente, e também não a indiferença, para que os filhos praticamente sejam abandonados e, por sua vez, acabem abandonando os seus pais quando eles são idosos, como acontece muito comum na cultura anglo-saxônica. Na nossa cultura é mais raro isso, mas acontece também. Agora, importante é sempre colaborar. A colaboração é em cada fase da vida do filho, na infância, segunda infância, adolescência e vida adulta, os pais colaborarem sempre na formação do seu caráter, dando o melhor que podem. Agora, sem querer viver pelos filhos, sem querer
fazer com que ele se direcione de acordo com aquilo que pensam os pais, mas sempre orientar na formação do seu caráter, dando o melhor. Muita paz a todos.